Sentar a pregação. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Boa noite a você também que está nos acompanhando através da internet. E da mesma forma que já estamos sendo abençoados aqui com os louvores, com os prelúdios, que você possa estar sendo abençoado aí da sua casa, do seu serviço. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos de 5 a 25. Lucas, capítulo 1, versos de 5 a 25. É um texto longo, mas se faz necessário. Diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando no serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso, e quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais os teus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a vocês estas boas novas, e agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar. O povo percebeu então que ele tivera uma visão do santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim, favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Até aqui. Dei um tema para esta mensagem: Deus nunca te abandona. Em momento algum, Deus ele irá te abandonar. Não há circunstâncias neste mundo que faça Deus te abandonar. Nós acabamos de ler esse texto aqui do Evangelho de Lucas. Zacarias, ele era uma pessoa já de tenra idade, já era numa idade avançada e ainda ele não tinha filhos. Interessante que muitas pessoas confundem este Zacarias com o profeta Zacarias. Quando se fala de Zacarias, as pessoas arremetem ao profeta Zacarias. Mas não, aqui este Zacarias era um servo do Senhor e ele trabalhava ali no templo oferecendo incenso no altar do Senhor. Mas o interessante aqui é que
naquele momento, quando ele vê o anjo do Senhor, quando ele se depara com o anjo do Senhor, ele fica atônito ali. Ele fica com medo. Ele fica num estado que, talvez, se qualquer um de nós se deparássemos, né, com um anjo do Senhor, ficaríamos com medo. Mas ele escuta o que o anjo tem a dizer a ele. Zacarias, ele era sacerdote ali, ele estava sempre fazendo o melhor para Deus, ele era um servo fiel, e ele fazia todas as coisas segundo a vontade de Deus. Se nós olharmos no texto, no versículo 6, diz assim, que ambos, ele e sua esposa, Isabel, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todo mandamento, todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Deus, ele não se esquece das pessoas justas. Deus, ele não se esquece das promessas que ele tem para a sua vida. Deus, ele está sempre atento aos nossos pedidos. Muitas vezes nós nos perguntamos por que Deus não nos escuta. Será que Deus não nos escuta ou nós não escutamos a Deus? Ou nós não estamos com os nossos ouvidos prontos para escutar a palavra de Deus? Muitas vezes nós estamos desobedientes à palavra de Deus e por isso nós não escutamos o que Deus tem a falar ao nosso coração. Nós não podemos esquecer que Ele é Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o meu e o seu coração. Antes mesmo de nós formos formados, Ele já nos conhecia. A nossa história já estava escrita. Mas Deus, ele tem prazer em escutar a nossa voz. Deus, ele tem prazer de escutar o que nós temos a dizer a Ele. Ele sabe do que nós precisamos. Mas como eu disse, ele se deleita quando um filho se ajoelha aos seus pés, em reverência, para falar com ele. Quantos aqui, em momentos de oração, trancados em nossos quartos, se deparamos ali, num êxtase, muitas vezes, sem conseguir proferir uma palavra, sem conseguir abrir a boca, somente os nossos olhos marejados de lágrimas, mas aí vem aquela calma no nosso coração. Aí vem aquela calma que Deus derrama sobre nós. Nós devemos nos dedicar mais a Deus. Muitas vezes nós não escutamos a voz de Deus, como eu disse, porque nós não nos dedicamos a Deus. Somos crentes aqui dentro da igreja, mas estamos sendo crentes do lado de fora da igreja? Estamos sendo crentes no nosso serviço, na escola, na rua? Ou somos só crentes da porta do templo para dentro? Da porta para fora, eu sou outra pessoa. Nós estamos passando por momentos difíceis, estamos aí em vias de mais um turno de eleição. E como nós vamos nos comportar diante dessas situações do dia a dia? O que nós queremos para a nossa vida? O que nós queremos para a nossa igreja? Devemos dedicar o nosso tempo todo somente para Deus. Devemos dedicar as nossas vidas para Deus. Devemos ensinar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Devemos buscar
de joelhos à face do Senhor. Em 1 João, capítulo 3, versículo 7, diz assim: Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a injustiça é justo, assim como ele é justo. Nós devemos ser justos em todo o tempo. O nosso sim, sim deve ser sim. E o nosso não, não deve ser não. Não devemos falar para Deus uma coisa e praticarmos outra. Aqui no texto que nós acabamos de ler, como nós lemos no versículo 6 aqui, Zacarias, ele era uma pessoa justa. Ele confiava no Senhor. Ele fazia tudo segundo o coração de Deus. Nós estamos agindo assim, segundo o coração de Deus? Nós estamos trabalhando segundo o coração de Deus? Estamos exercendo o nosso serviço lá fora, segundo o coração de Deus? Como nós estamos nos portando para este mundo tão mau? Nós devemos sempre crescer em graça e conhecimento diante de Deus. Mas como? Crescer em graça diante de Deus. Devemos nos dedicar mais à obra do Senhor. Existem pessoas que muitas vezes só adentram a igreja quando estão com seus problemas. Os perengues da vida, situações no serviço, perseguição, problema de saúde. Aí sim, correm para buscar a face do Senhor. Passado esses momentos, tudo se torna um dia como o outro qualquer, esperando novamente o problema chegar. Aqui, no texto, mostra que Zacarias orava. O texto diz aqui que o anjo ouviu a oração de Zacarias. O anjo, ele escuta a minha e a sua oração. O anjo do Senhor, o nosso Deus, está atento para as nossas orações. Mesmo que você não profira com palavras, Ele conhece com gemidos inexprimíveis. Nós devemos crescer, como eu disse, em graça e conhecimento na presença de Deus. Devemos permanecer firmes nos valores bíblicos. Esta palavra, ela não pode ser mudada. Ela é para hoje, para amanhã e para sempre. Não podemos tirar um tio sequer desta palavra. Não podemos negociar o que está aqui. Devemos estar cumprindo as ordenanças do Senhor. De que adianta eu gostar de um determinado versículo e de outro versículo não? De que adianta eu achar que uma passagem é mais bela e a outra eu deixar de lado? A Bíblia, certa vez eu escutei um colega falar para mim na empresa que a Bíblia era fiel de A a Z. Ela é fiel do começo ao fim. Devemos permanecer firmes nos valores que Deus ordenou para nós. Não devemos nos desviar deles. Por mais duro que seja para a nossa vida, nós não devemos nos desviar. Deus, Ele não se esquece dos seus filhos, e como eu disse, das suas orações. Como nós lemos aqui, na primeira parte do verso 13, que diz: Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Quantos daqui estão orando
e talvez Deus não tenha respondido. Talvez a resposta esteja na nossa frente. Como o pastor de domingo passado, pastor Hélio, à noite ele pregou. Às vezes nós oramos querendo aquilo que nós queremos, não aquilo que Deus quer para a nossa vida. Muitas vezes oramos fazendo um pedido a Deus, mas não perguntamos a Deus se aquilo é bom ou ruim para a nossa vida. Talvez eu tenha já comentado de uma certa história. Tinha um rapaz, ele tinha um carrinho velho, e ele almejava trocar esse carro por um outro carro melhor. Mas o carrinho dele andava, levava ele para um lado e para o outro. E ele orava para Deus, para que Deus desse ou ele conseguisse uma coisa melhor. E Deus sempre mostrava para ele que naquele momento não era o momento oportuno para ele fazer essa troca, para ele fazer essa mudança. Mas ele, por si próprio, resolveu, financiou, colocou, né, no cartão, conseguiu comprar um carro zero. Só que aí depois veio os perengues. Seguro, IPVA caro, e tudo aquilo que nós já sabemos de impostos. Ele tinha o carrinho dele, levava ele para tudo quanto é lugar, quando dava um probleminha ele arrumava. Mas não, ele quis fazer a coisa por si próprio, porque ele achava que aquilo era melhor para a vida dele. Às vezes Deus quer que você continue andando a pé, ou andando de bicicleta, ou andando com o seu carrinho velho, não importa. Mas muitas vezes nós tomamos atitudes que não são da vontade de Deus. Deus, Ele não se esquece dos seus filhos e das orações dele. Devemos nos aproximar mais de Deus e nos enchermos da sua glória. Se nós olharmos lá no livro de Êxodo, capítulo 34, versículos de 28 a 29, os irmãos já conhecem essa passagem. Moisés, ele ficou 40 dias na presença de Deus. Moisés ficou ali falando com Deus durante 40 dias. E quando ele desceu, o seu rosto era brilhante, era resplandecente. As pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés. Nós devemos estar sempre nos aproximando de Deus, para que aquelas pessoas que não o conhecem reconheçam que você tem algo de diferente. Nós devemos nos encher da glória de Deus diariamente, para que as pessoas reconheçam que nós somos propriedade de Deus. Nós devemos nos instruir mais na palavra de Deus. Eu não me canso de falar aqui, e não vou me cansar enquanto nós tivermos que arranjarmos salas e mais salas da escola bíblica dominical, enquanto esse templo ficar cheio, para aprendermos mais da palavra de Deus. Muitas vezes nós temos aqui, o Gabriel, ele pode dizer isso, né? O Gabriel está onde? Está ali no fundo, né? Muitas vezes fica somente ele e mais um aluno da classe. Classe de homens. Quantos homens nós temos aqui? Então, meus irmãos, minhas irmãs, não é um puxão de orelha, mas se você se sente instruído, você se sente apto na palavra de Deus, precisamos de professores. Mas todo professor também precisa sentar para aprender. Todos nós aqui precisamos nos sentar para aprender.
devemos fazer da nossa vida, devemos colocar a nossa vida sempre na presença do Senhor. Assim, as trevas, elas não terão influência sobre a nossa vida. Quando nos dedicamos ao Senhor, quando estamos diante de Deus, quando estamos cheios do Espírito Santo, as trevas, elas podem tentar de alguma forma nos atrapalhar, mas não poderá tocar em tua vida. Nós estamos dando mais ouvidos à palavra de Deus ou à palavra do mundo? Nós estamos sendo obedientes aos mandamentos de Deus ou obedecemos o que o mundo aí nos oferece? Nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, nos dedicarmos mais à palavra de Deus. Nós devemos estar mais e mais junto do Senhor, em oração, em ação. Deus, Ele não se esquece dos seus filhos, mas Ele muda a sua história de dor. Ele muda a sua história de angústia em vitória e alegria. Quantas pessoas, eu não sei o que você, meu irmão e minha irmã, está passando. Eu não sei a sua situação, mas Deus, Ele está cuidando de você. Às vezes, a pessoa pode nos perguntar, pode nos falar: pastor, você não sabe da minha dor. Você não está sentindo na pele aquilo que eu estou sentindo. Ou, talvez, pastor, você até saiba do meu problema, porque você escutou falar por aí, ou eu fui até o seu gabinete, comentei da minha situação. Mas, meu irmão, minha irmã, entenda. Deus, Ele está cuidando de você. Ele está lapidando o seu coração. Ele sabe que se aquele pedido que você tanto quer, se Ele te desse hoje, você poderia estragar tudo. O texto que nós lemos aqui de Lucas mostrou ali que Zacarias e sua esposa Isabel já tinham muita idade, mas tiveram um filho. Talvez, se com uma tenra idade eles tivessem tido esse filho, talvez eles não teriam a instrução necessária para educá-lo como eles educaram João Batista. Muitas vezes, também nós nos perguntamos dos porquês da vida, o porquê nos acontece certas situações, o porquê passamos por certas dificuldades. Nós não teremos esta resposta. Mas quando chegarmos na glória do Senhor, todas estas respostas nos serão dadas. Todas as respostas que muitas vezes nos perguntamos aqui, dos porquês da nossa vida, seremos esclarecidos na glória do Senhor. No Salmo 126, ele nos mostra que... Salmo 126 nos mostra que fala que quando nós andamos chorando, andamos com alegria, diz assim, Salmo 126, é um canto de peregrinação. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim,
Coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enche os leitos dos ribeiros do deserto. Aquele que semeia com alegria, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltarão com cantos de lágrimas, trazendo seus feixes. Hoje, você pode estar chorando. Hoje, você pode estar se derramando em lágrimas ou com muita dor. Mas amanhã, você estará sorrindo diante de Deus e dando glórias a Deus. Você estará com júbilo no seu coração. Como eu disse, eu não sei a sua dificuldade, eu não sei o seu problema, mas creia, Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o fundo do teu coração. E Ele fará muito mais do que você possa pensar ou imaginar. Partindo já para o término, nesta caminhada que nós andamos no decorrer da nossa vida, vai haver momentos onde poderemos andar completamente desanimados. Qualquer um daqui, se eu perguntar, em algum momento da vida, da semana, do dia, se desanimou. Talvez você olhe para frente, não veja uma perspectiva, você está sem forças para lutar, sem ânimo, sem motivação. Às vezes pode acontecer em algum momento da vida de ficarmos desanimados por um instante, por um período, mas nós não podemos viver no desânimo total. Isso me faz lembrar daquele desenho da hiena, né? Ó vida, ó tédio. Para ela era tudo assim. Parecia que o desenho do começo ao fim era um desânimo para ela, para a hiena. Nós não devemos ser como aquela hiena, achando que tudo é um tédio, tudo é um desânimo. Eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, que Deus está cuidando de você. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, Deus, Ele está cuidando da sua vida. A sua palavra nos diz, lá no Salmo 42, versículo 5, diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que turbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e Deus meu. E ainda lá em Isaías 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Espera no Senhor, anima-te e fortalecerá o teu coração. Espera, pois no Senhor. Não coloque as tuas esperanças em homens. Não coloque as tuas esperanças em pessoas, porque elas podem um dia te trair. Coloque a tua esperança no Senhor, o nosso Deus. Devemos sim tomar atitudes, devemos sim escutar opiniões, mas a última palavra que nós devemos escutar é do nosso Deus. Não desanime, meu irmão e minha irmã. Zacarias, em momento algum, ele desanimou. Ele perseverou. Ele duvidou naquele momento do Senhor. E o anjo deixou ele mudo, para que ele acreditasse. E até no último dia, no nascimento do filho dele, ou melhor, quando ele foi circuncidado, aos 8 dias, ali
ele conseguiu abrir a sua língua e falar. Hoje talvez você não consiga falar, mas no momento certo, Deus abrirá a sua boca e você irá falar. Meu irmão e minha irmã, quando o pastor Kenji me pediu para trazer uma palavra essa semana, ou melhor, semana passada, neste culto, eu tinha um outro texto na minha cabeça, mas lendo a palavra de Deus, este texto me incomodou. Muitas vezes, nós fazemos pedidos para Deus. Achamos, como eu disse, que aquilo é o melhor. Eu tenho muitos pedidos, muitos. Mas eu sei que muitos deles eu não escuto, porque eu deveria estar mais e mais diante de Deus. Que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos, como me abençoou nessa leitura.